Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Sara, de estéril a uma mãe de uma grande nação, de uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher acusada, a uma mulher que se tornou referência, que foi citada junto com a única mulher que foi citada junto com os heróis da fé. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis 11. Vamos ler junto? Vamos projetar aqui? A gente usa versões diferentes aí, eu leio uma versão, você lê uma outra versão. Gênesis 11, 29. Vamos estar lendo junto. Antes de lermos, eu queria orar com você. Deus, nós apresentamos nossa noite ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco. Trabalhe em nossos corações. Que cada palavra, ó Deus, que sair daqui do altar, ela saia, ó Deus, direto do Senhor. Que não seja eu, meu Pai, mas que o Senhor fale conosco. Fala no meu coração, fala no coração de cada um nessa noite aqui. Que nós possamos ser terra fértil, meu Deus. Gênesis 11, 29, e fala assim: e tomaram Abraão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mical, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. O 30. E Sarai era estéril, não tinha filhos. Interessante, gente, que na hora que a Bíblia começa a falar aqui de Sara, ele fala assim, Abraão pegou Sara como esposa, tomou a esposa lá e era Sara. E a primeira coisa, que depois que ele fala que Abraão tomou Sarai como esposa, ele já fala, mas era estéril. Ela já veio com defeito de fábrica. Sabe aquela mulher que já veio com defeito de fábrica? De imediato ele já fala assim, olha. E o interessante, que a Bíblia conta a história de Abraão, e a Bíblia cita que Abraão era a 9ª geração de Sem, filho de Noé. Ele fazia parte de uma família que tinha a promessa de Deus. Ele vinha de uma geração que sabia o que era milagre. Ele vinha de uma geração que havia promessas para ele. E de repente ele se casa, e ele se casa com uma mulher que não pode gerar filhos. Ele se casa com uma mulher que na época era inadmissível a mulher não ter filhos. Não ter filhos era algo muito ruim para a família, era uma vergonha. E Abraão, o nome Abraão, ele era significava o quê? Líder ou pai de uma grande multidão. Mas como ser pai de uma grande multidão se ele não podia, se a esposa que ele tinha escolhido não podia gerar filhos? Que contradição era essa que tinha? Quando a Bíblia fala, e eles moravam nessa época eles moravam em Ur dos Caldeus, uma área da Mesopotâmia, uma área muito rica, uma área muito próspera, uma área onde havia muito conforto. E a Bíblia relata, quando ela vai descrever Sara, ela fala que Sara era uma mulher muito bonita. E eu fico pensando naquela mulher que tinha conseguido um marido, que a Bíblia fala que Abraão cuidava muito bem da sua esposa, ele respeitava ela, ele amava ela. Abraão tinha posses e Sara era muito bonita. Uma mulher que quem olhava de fora falava assim, aquela mulher tem uma vida perfeita. O que pode afligir o coração de uma mulher dessa? Rica, bonita, tem um marido que gosta dela, que cuida dela, tem as servas, tem as escravas que cuidam da casa, não falta nada para ela. O que mais essa mulher poderia querer? Mas ela não tinha aquilo que ela mais desejava. Com certeza Sara trocaria tudo aquilo que ela tinha por um filho, mas ela não podia gerar filhos. Sara, a Bíblia fala que o nome Sara significava minha princesa. Segundo alguns estudos, Sara foi criada numa educação diferente. Ela foi preparada para ser esposa de um líder mesmo, para ser esposa de um príncipe, para ser esposa de alguém grande. A educação dela era diferente. Sara sabia se portar. Sara sabia se comportar na frente do esposo, sabia se comportar na frente das outras pessoas. E a Bíblia, quando ela relata, quando ela fala sobre Sara, ela fala de uma mulher submissa ao esposo. Ela fala de uma mulher fiel ao marido. Uma mulher que o marido falava, vamos, ela falava, vamos, estou junto. Olha, vamos fazer isso, vamos. Não, agora nós vamos fazer outra, não, vamos. Sara não questionava o esposo. Sara amava seu esposo.
Sara era uma mulher submissa a seu esposo e ela compartilhava dos sonhos dele. A Bíblia relata, a Bíblia não relata a idade, mas quando você pega alguns estudos, Abraão, quando ele se casou, ele tinha aproximadamente 49 anos. Sara, a Bíblia relata que Sara era 10 anos mais jovem que Abraão. Então, Sara tinha 39 anos quando eles se casaram. E eles ficaram ali naquela cidade por alguns anos. E um dia Deus chega para Abraão e fala assim: olha, eu quero que você saia daí. Eu quero que você vá para um lugar onde eu vou te mostrar. Você vai para uma terra, você vai deixar a tua parentela aqui e você vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão chega em casa e fala para Sara: olha, nós vamos nos mudar. Está muito bom aqui, é muito confortável, esse lugar é um lugar, né, de muito conforto, mas Deus falou que é para nós irmos embora daqui. Aquele lugar onde eles estavam era um lugar onde as pessoas eram muito idólatras, onde as pessoas serviam a vários deuses. Deus falou assim: olha, não é isso que eu tenho para vocês, eu preciso escrever uma nova história para vocês. Vou fazer de você pai de uma grande nação. Então, eu quero que você saia daqui para que se cumpra o meu projeto na tua vida. Eu preciso que você saia daí. E eu fiquei imaginando, queridos, Abraão chegando em casa e falando para Sara: olha, o camelo já está aí na porta. Arruma as coisas que nós estamos mudando. A jumentinha já está prontinha lá, com os alforjes. Quando a gente trabalhava no Grupo Canópolis, a gente mudava muito. A Ângela se lembra dessa época. Mas era muito diferente disso. A gente ligava para a transportadora ia em casa, embalava as coisas, colocava no caminhão, ia no apartamento que a gente ia morar, colocava as coisas lá no apartamento. Então a gente não tinha o trabalho de embalar, desembalar. A transportadora fazia tudo isso. Mas nessa época aqui não tinha transportadora. Não acredito que Abraão falou assim: ó, a transportadora está com o caminhão parado aí na porta, vamos levar a nossa mudança. Ela teve que juntar tudo aquilo ali. Falou: não. Se Deus falou com você, meu marido, senhor meu marido, né? Vamos embora. Estou com você. E eles vão para a terra que Deus tinha prometido. E eles obedecem. Sara não ficou questionando Abraão. Sara não ficou falando assim: não, aqui é confortável. Aqui a gente conhece todo mundo. Aqui nós temos nossa casa. Aqui nós temos... Sara não fez isso. Se Deus falou com você, eu estou junto. E eles se mudam. Mas... chega um dia que aquilo que parece que era muita bênção, de repente não é tudo aquilo que a gente achou. Abraão, quando ele chega, ele passa um tempo, quando ele vai para a terra prometida, e chega uma fome naquela região, Abraão chega para Sara e fala assim: olha, o camelinho da mudança encostou de novo, nós precisamos ir embora daqui, a coisa está feia. A crise está tão grande aqui, que nós precisamos nos mudar novamente. Não dá para ficar aqui. Sara não questiona Abraão. Só que quando eles vão para o Egito, a Bíblia fala que aquele rei do Egito, aquele faraó que comandava ali, ele era uma pessoa que ele tinha uma fama, que quando chegava homens com mulheres bonitas, ele mandava matar. Ele tinha um medo muito grande do pecado do adultério. Mas o que ele fazia? Ele mandava matar o esposo para que ele ficasse com a mulher. Então ele não tinha medo do homicídio, mas ele tinha medo do adultério. Então ele falava assim, então era a fama dele. Quando Abraão foi para lá, ele falou assim para Sara: olha só, e Sara já não era mais uma menininha não, Sara já era uma senhora, mas ainda ela era muito bonita. Aí ele falou assim: olha, quando nós chegarmos lá, você disse que você é minha irmã. E segundo a Bíblia, não era de tudo mentira, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Na época se casavam irmãos, e o pai de Abraão era o pai de Sara. A mãe não era a mesma, mas o pai era o mesmo. E quando eles chegaram naquele lugar, Sara não questionou ele. Sara confiou que aquela instrução que o seu marido tinha dado era correta. Sara falou: tá bom. Chegou lá, e realmente aconteceu aquilo que Abraão temia. Quando ele chegou, o faraó ficou sabendo, falou: não, traz para mim, se é tão bonita assim, traz para mim. Mas antes que o faraó tocasse em Sara, Deus aparece em sonho para ele. Queridos, a fé daquela mulher é algo diferenciado. A obediência dela é algo diferenciado. Ela confiou no esposo que a atitude que ele tinha tomado era correta. Mas quando ela foi levada, ela também confiou em Deus, que de alguma forma Deus ia agir em favor dela. Ela confiou que de alguma forma Deus ia reverter a situação. Que se Deus tinha permitido ela ser colocada naquela situação, de alguma forma Deus ia agir em favor dela.
E quando Deus aparece em sonho, aquele faraó, ele restitui Sara ao esposo, a família dela, ao esposo dela, restitui alguns bens a ele e manda ele embora dali. Fala, olha, mas Sara, mesmo tendo tudo aquilo, que aos olhos humanos era muita coisa, tinha um marido que gostava, que cuidava dela, tinha a beleza, tinha, né, era uma mulher que era desejada, era uma mulher que, onde passava, as pessoas viam ela, porque ela era diferente, mas ela não tinha filho. E ela era casada com um homem que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. E ela começou, no coração dela, a duvidar que aquilo era para ela. Ela começou a pensar que aquilo era só para o esposo dela e não para ela. Ela começou a achar que a promessa de Deus tinha vindo só para ele. Queridos, Deus não faz uma promessa só para a tua esposa. Deus não faz uma promessa só para o teu marido. Deus não tem um ministério só para um. Deus tem um ministério para os dois. Você não vai conseguir andar no teu ministério se a tua esposa não estiver junto. A esposa não vai conseguir andar no ministério se o esposo não estiver junto. Porque a promessa de Deus não é para um, é para os dois. E eu fico pensando que todo mês Sara tinha aquela expectativa de ficar grávida. Todo mês Sara falava assim, esse mês vai vir o herdeiro. Esse mês. E os anos foram se passando. E não vinha o herdeiro. Sara não engravidava. E todo mês Sara falava, não, agora tenho fé, Deus prometeu, vai acontecer. E novamente ela se frustrava. A Bíblia relata que se passaram vários anos do casamento e não vinha filho. Sara começou a entrar em crise com aquela situação. Sara começou a duvidar que aquela promessa tinha sido realmente de Deus para a vida dela. Sara começou a achar que aquilo não era uma verdade para ela. Que aquilo era uma verdade para o esposo dela, mas não para ela. Quando, há alguns anos atrás, antes de eu vir para Itaberaí, eu fui numa viagem a Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu eles têm é tipo uma agência de turismo local, chamado Macuco. E eles organizam vários passeios lá. E um dos passeios você sobe de barco e passa embaixo das cataratas. É um passeio muito legal, muito bonito. Você passa realmente assim, cai água dentro do barco, embaixo das cataratas. E aí, e tem um barco, eles têm chama raft, aqueles barquinhos estreitos. Você pode subir naquele barco e descer de raft no rio. E a corajosa aqui, falei, eu vou descer de raft. Paguei para subir e para descer de raft. Quando eu cheguei lá, eles deixam você numa plataforma, eu já estava de colete, eles me deram um capacete. Aí o rapaz foi dar algumas instruções para mim, para poder descer de raft. Ele falou assim, olha, o barco pode virar na hora que a senhora estiver descendo. E se o barco virar, a senhora tem que abrir os braços e deixar a água te levar. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, mas às vezes tem uma espiral. E se uma espiral te puxar, você não pode apavorar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque pode afogar. Falei, moço, ele falou, só tem que... Virou o barco, você abre os braços e deixa a água te levar. Não apavora. Aí eu falei para ele, tá bom, chama meu barco de volta, porque é melhor uma amarela viva do que uma corajosa afogada. Eu não tive coragem de descer. Eu tinha certeza que se o barco virasse e a água me tragasse, eu ia me apavorar. Eu me conheço. Eu ia entrar em desespero. E eu ia me afogar. E eu fico imaginando que Sara, ela estava vivendo mais ou menos isso. Ela estava lá no meio daquele redemoinho, a água tragando ela, e Deus falando assim, Sara, confia. Ela fala, não, Deus, está tudo sob controle, está se batendo, querendo sair da água. Fala, não, tá, pode deixar comigo, eu resolvo. Deus, Sara, calma, eu tenho uma promessa para você. Ela, não, Deus, pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Então Sara tem uma grande ideia para resolver o problema dela. Sara falou assim, não, já que eu não engravido, já que eu sou uma senhora, e aqui... Quando a gente faz as contas, quando ela toma essa decisão, ela fala assim, naquela época, a escrava, ela era uma propriedade da sua senhora. Então, se eu tivesse uma escrava, aquilo que a minha escrava gerasse era meu. Então, eu podia ter um filho através da minha escrava. Então, a Sara teve uma grande ideia. Ela falou, bom, já que eu não consigo gerar filhos, e a promessa é que meu marido será pai de uma grande nação, eu vou dar minha serva egípcia, para ele vai gerar um filho que vai ser meu filho e vai ser uma grande nação. E assim Sara faz. Assim Sara resolve o problema dela. Sara pega e coloca uma mulher na cama no lugar dela.
Quando nós tiramos os olhos da nossa promessa, quando nós achamos que está demorando, quando nós achamos que nós podemos resolver, queridos, nós fazemos muitas vezes isso. Nós pegamos aquilo que Deus nos deu e damos para outra pessoa. Nós pegamos a nossa esposa e damos para outra pessoa. Nós pegamos os nossos filhos e damos para outra pessoa. Nós pegamos a promoção do nosso trabalho e damos para outra pessoa. Por quê? Porque a gente tira os olhos da nossa promessa. Sara tirou os olhos daquilo que Deus tinha falado para ela. Sara passou a não acreditar que aquilo seria para ela, que seria uma verdade na vida dela. E o que é interessante é que Abraão, ele se comporta igual Adão se comportou. Quando Sara chega e faz a proposta para ele falar assim: Abraão, eu tive uma grande ideia para resolver o problema. Já sou uma pessoa de idade, né? Não consigo mais gerar filhos mesmo. Nós já estamos... Quando ela toma essa atitude, ela já estava há 36 anos casada. 36 anos esperando, mês a mês, e não vinha o filho. Ela falou: como nós estamos há tanto tempo esperando, não vai vir esse filho, então vamos a nossa serva Agar, e ela vai gerar um filho para nós. Abraão não fala não, porque Abraão podia ter falado para ela assim: Sara, Deus prometeu para mim e para você. Deus falou que nós seríamos pais de uma grande nação. Deus não falou que eu precisava dar um jeito, não. Abraão fala: sabe que essa ideia é boa? Traz essa egípcia lá para mim. Abraão se comportou como Adão. Abraão olhou e falou assim: mas essa atitude é boa. Às vezes, que nós fazemos exatamente assim. Às vezes as coisas não estão fáceis, nós estamos em crise, nós olhamos e falamos assim: não, me dá a solução que tem aí. Não importa o que essa solução vai acarretar na minha vida, não. Sara estava com 75 anos quando ela tomou essa decisão. Sara pega a sua escrava e dá a seu marido, e ela concebe. Queridos, e quando nós resolvemos o problema, aquilo que aparentemente foi uma solução, ele passa a ser um problema na nossa vida. Quando Agar engravida, a Bíblia relata que Agar começou a desdenhar da sua senhora. Ela começou a olhar para Sara e falar assim: você é a árvore seca, que não gera, mas eu não, eu sou frutífera, eu engravidei. Eu vou ser mãe de uma grande nação, eu vou dar um filho ao teu marido. Aquela atitude de Sara, aquela força de vontade dela de resolver o problema do jeito dela, gera transtornos de difícil correção na vida dela, que até hoje o povo de Deus paga por aquela atitude. Até hoje há uma inimizade entre aqueles povos. Uma atitude que aparentemente ia solucionar, gerou um problema para as nações futuras. Nós estamos há mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos, né? Nós estamos aí há quase 4000 anos, provavelmente, de Abraão, nós estamos há aproximadamente 4000 anos. E até hoje há um problema a ser resolvido por causa dessa atitude de Sara. Sara não acreditava que se cumpriria a promessa. Sara achou que, como tudo estava demorando, que ela precisava ela agir, ela fazer algo. Ela acreditava que Deus tinha se esquecido do que ela tinha pedido, do que ela tinha falado, das orações dela, que a promessa de Deus não se cumpriria mesmo. Sara já tinha se conformado que ela não seria mais mãe. E os anos continuam se passando. E as pessoas continuam olhando para ela e vendo ela como uma mulher que não gerava filhos. E olhando para Ismael crescendo. E olhando para Ismael se tornando um rapaz. E a promessa de Deus não chegava. Deus fala novamente com Abraão. Fala: olha, eu preciso... a minha aliança é contigo e com Sara. Mas os anos se passaram. E, queridos, quando nós estamos passando por uma situação difícil, o tempo, ele é terrível. Nós esperamos que as coisas aconteçam e elas não acontecem, e parece que os dias se prolongam. Você já orou por algo? Por 6 meses, 1 ano? Parece que aqueles dias, eles são extremamente longos. Aquelas semanas, parece que elas se arrastam. Parece que elas nunca acabam. E eu fico imaginando que para Sara, aquele tempo era muito longo.
E ela começa a acreditar realmente que a promessa não se cumpriria. O tempo, ele foi corroendo a fé de Sara. O tempo, ele foi acabando com a fé dela. O tempo foi falando para ela assim: olha, Sara, realmente você não vai mais gerar vida. Você já é uma senhora. Sara agora entra na menopausa. Uma mulher na menopausa, ela não produz óvulos. Seu aparelho reprodutor, ele já não trabalha mais. E a esperança de Sara, ela vai totalmente embora. Quantas vezes nós olhamos para a situação e nós vemos ele se atrofiando. E nós falamos assim: realmente não vai mais dar certo. Nós olhamos para a situação e falamos: isso aqui não tem mais conserto. Esse casamento, ele vai acabar mesmo, porque não tem jeito. Essa pessoa não se converte, porque eu oro por ela há quantos anos e ela não se converteu até hoje. Quantas vezes eu apresentei diante do Senhor essa situação e até hoje eu não tive resultado. Quantas vezes eu orei para que eu fosse curado nisso e eu não fui curado até hoje. Quantas vezes nós apresentamos a situação diante de Deus e choramos diante de Deus e não vemos essa situação ser resolvida. Sara estava casada há 51 anos. Aproximadamente 51 anos, e não tinha filhos. Ela não tinha esperança mais. Sara agora estava com 90 anos. Era uma senhora. Abraão com 100 anos. Queridos, para que se gere filhos é necessário que algumas coisas aconteçam em casa. Já não acontecia mais na casa de Abraão e de Sara. Já não tinha mais um relacionamento que pudesse gerar filhos. E aí um anjo do Senhor aparece e fala: olha, sabe aquilo que é impossível para você? Quando você abre mão dos teus argumentos terrenos, quando você para de querer ajudar Deus, quando você fala assim: olha, eu não tenho mais força, eu não tenho mais lágrimas para chorar, eu não tenho mais palavras para orar diante de Deus, eu não tenho mais argumento, eu não tenho mais força. Nesse momento é que Deus age. Porque enquanto você tem força, enquanto você pode fazer com a força do teu braço, você está fazendo. É você que está fazendo. Agora quando você fala assim: olha, não tem jeito, eu não consigo mais. Não tem, humanamente falando, não tem argumento que eu possa usar para essa situação. Então naquele momento Sara fala: olha, acabou. Não tem mais jeito. Em Gênesis 17:15, a Bíblia fala que: e disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara, o seu nome, porque eu hei de abençoar, te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Sara teve um encontro com Deus. Queridos, é impossível você ter um encontro com Deus e sair dele do mesmo jeito. É impossível você ter um encontro com Deus e não ter a tua vida mudada. É impossível você falar assim: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu continuo vivendo da mesma forma. Eu continuo tendo os mesmos sentimentos. Eu continuo não me preocupando com as vidas. É impossível você ter um encontro com Jesus e se preocupar somente com você. Você não abrir mão. Sara, quando ela teve um encontro com Deus, quando Deus mudou a história dela, quando Deus mudou o nome dela, ela deixou de ser estéril. Contrariando todas as previsões humanas, contrariando todo o conhecimento humano, a história dela foi mudada. Mas quando o anjo fala, sendo Sara uma mulher de muita fé ainda, uma mulher que tinha uma vida com Deus, uma mulher que tinha muitas experiências com Deus, uma mulher que foi lembrada no Novo Testamento como uma pessoa de fé, naquele momento Sara, no seu coração, ela duvida, ela ri, ela fala: não tem mais condições, é impossível gerar vida, é impossível de mim ser gerado vida, eu não tenho mais condições de gerar vida, eu não tenho condições de gerar vida. Ela já estava desacreditada que o propósito de Deus se cumpriria na vida dela. Quantas vezes nós ficamos assim? Quantas vezes nós falamos assim: é impossível de mim sair vida, é impossível eu ser um líder de célula, é impossível eu discipular alguém, é impossível eu cantar, é impossível eu pregar, é impossível eu fazer uma visita. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós olhamos para nós e nos vemos como Sara, achando impossível sair vida de nós? Mas se nós temos um encontro com Deus, Ele muda a nossa história. Em Gênesis 21,
1 e 3, ele fala assim, ó, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera de Sara, lhe dera, o nome de Isaque. No tempo determinado, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. No tempo determinado, Deus vai cumprir a promessa na sua vida, amém? No tempo determinado, você vai ver nascer a sua promessa. Deus não é um Deus que brinca. Alguns anos atrás, até eu estava comentando hoje lá em Goiânia, e falei assim, na época do Messenger, não, Messenger, né, que tinha antes. A gente conversava, era Messenger, antes do WhatsApp. Eu estava conversando com uma amiga minha, nós éramos amigas quando solteiras. E eu me casei, ela foi embora, foi para São Paulo, depois ela foi embora para Londres. E quando ela morava no Brasil, ela até ia na igreja, era uma simpatizante, mas ela nunca se firmou na igreja. E quando ela foi embora para Londres, ela se firmou na igreja. E eu lembro que um dia ela falou para mim assim, ela falou assim, Tânia, eu estou numa igreja onde eu entendo só o aleluia e o amém. Mas eu estou lá. Eu entendi o amor de Deus por mim. Não me importa se eu não entendo o que eles estão falando. Eu quero Deus. E ela ficou firme. E um dia ela perguntou para mim assim, ela falou, Tânia, quanto tempo demora para que se cumpra uma promessa de Deus na nossa vida? E eu achei até que a pergunta dela fosse, nem diz o Raniel, né, fosse uma pergunta retórica. Eu achei até que fosse uma pergunta que ela soubesse a resposta. Mas era séria a pergunta dela. E aí eu brinquei com ela, na hora que ela falou, eu achei que ela não estivesse falando tão sério, né? Falei, Marli, pode ser que a Bíblia fala de algumas histórias que demorou-se 20 anos, 10 anos, 50 anos para se cumprir uma promessa. Falei, Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre o que Ele promete, mas o tempo é no tempo dEle. E ela estava falando de uma família que ela queria formar. Ela estava falando de um esposo que ela estava pedindo para Deus. E foi tão interessante que, algum tempo depois, ela se casou. Ela se casou dentro da igreja, ela conheceu o esposo dela dentro da igreja. E aos 43 anos ela foi mãe do José. Quando ela estava grávida, eu falei para ela, Marli, quando o teu filho nascer, eu vou aí conhecer. Não tinha nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de realmente que isso acontecesse. E Deus nos levou lá quando o José estava com 40 dias. Até brinco, nós fomos para lá, ela ficou doente, a gente ficou com o José. Falei, mas eu tinha falado que eu ia para Londres para conhecer o José, né? Fiquei lá cuidando do José. Mas o que me chamou a atenção é que, contrariando as previsões humanas, Deus mudou a história dela. Deus deu a ela um esposo, deu a ela um filho. Quantas vezes, querido, Deus contraria o médico? O médico fala para você assim, ó, você não pode. Muda. Estava conversando com a Vilma hoje, ela falou que o Nelson foi fazer a químio, chegou lá, o médico falou assim, olha, ele está além do esperado. Ele está muito melhor. Queridos, nós experimentamos milagre todos os dias. Todos os dias. Nós experimentamos milagre todos os dias na nossa vida. Em Hebreus 11:11, ele cita Sara na galeria dos heróis da fé. A única mulher que foi citada com os grandes homens, com as grandes figuras da Bíblia. Ele fala assim, ó, pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Sara não abriu mão da fé dela. Sara, mesmo cansada, mesmo não acreditando que aconteceria, ela não tirou os olhos da promessa dela. Eu queria que o Ministério do Louvor viesse para cá. Queridos, quando Deus prometeu para você, Ele não estava brincando. Muitas vezes, nós não recebemos aquilo que Deus tem prometido para nós, porque não é o tempo. Muitas vezes nós abrimos mão, nós esmurecemos a nossa fé. Nós não acreditamos, nós nos afastamos. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós abrimos mão? Quantas vezes nós acreditamos mais na mentira que as pessoas nos falam do que na verdade do que Deus tem nos falado? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu quero que você traga à sua memória aquilo que o Senhor prometeu a você.
As promessas que Deus fez a você que ainda não se cumpriram. O que Deus falou para você que Ele faria que ainda não aconteceu? A salvação da tua família, a restauração do seu casamento, a saúde. O que Deus falou para você que ainda não se cumpriu? Nós servimos um Deus de milagre. Nós servimos um Deus que muda a história. Nós servimos um Deus que faz uma mulher idosa gerar filhos. Nós servimos um Deus que, contrariando toda a biologia, Ele muda a história. Nós servimos um Deus que faz a diferença na minha vida e na sua vida, amém? Deus, eu apresento ao Senhor nessa noite, meu Pai, cada promessa feita a teus filhos neste lugar. Espírito Santo, o Senhor fala conosco, Pai, através da Tua palavra. O Senhor fala conosco, Deus, através do profeta. O Senhor fala conosco através de pastores. O Senhor fala conosco através da nossa família. Espírito Santo, o Senhor entregou as Suas promessas a nós, meu Pai. Mas quantas delas, Deus, nós ainda não vimos cumprir? Quantas coisas, Deus, nós ainda temos esperado? Espírito Santo, que nós não venhamos nos cansar, que nós não venhamos abrir mão, ó Pai, da Tua palavra. Nos fortalece, meu Pai, nos fortalece, meu Deus, que a cada dia, ó Pai, nós possamos nos lembrar da história de Sara, nós possamos nos lembrar, ó Deus, de Davi, nós possamos lembrar de Esther, nós possamos nos lembrar, ó Pai, de homens e mulheres que esperaram no Senhor e obtiveram vitória. Esperaram no Senhor e viram as promessas se cumprirem. Deus amado, nós não abrimos mão das Tuas promessas. Nós não abrimos mão, meu Deus, daquilo que o Senhor falou. Se o Senhor disse que nós teríamos, meu Pai, nós teremos. Se o Senhor disse, meu Pai, que nós teríamos, nós teremos. Se o Senhor disse, meu Pai, que nossa família se renderia ao Senhor, eles se renderão ao Senhor. Nós não abrimos mão, meu Pai. Nós não abrimos mão. Espírito Santo de Deus, olha para o nosso coração. Olha para a nossa mente, meu Pai. Olha para nós, meu Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus. Nós oramos, meu Pai. Nós apresentamos os nossos corações diante do Senhor. Em nome de Jesus.